Caríssimos, caríssimas, o canal Mais Além continua trabalhando para trazer os conteúdos mais significativos para cada dia. Esse é o tipo de conteúdo que constrói autoridade, que edifica pessoas e que ecoa na alma com efeito inebriante a transformação de situações, onde quem perdia passa a vencer. O famoso "o jogo virou" não acontece. Por mágica nem por acaso ela nasce nos bastidores invisíveis da alma. Nos dias silenciosos em que ninguém aplaude, nos momentos em que tudo parece perdido, mas algo dentro da pessoa se recusa a desistir. Quando o jogo vira, não é apenas o placar que muda, é a consciência, é a postura, é a forma de olhar para si e para o mundo. A vida não deixa de ser um quebra-cabeça, mas você não tem que deixá-la solta perdendo as peças. Acredite, o Criador tem grandes planos para você, são pensamentos de bem, para lhe trazer paz. Algumas derrotas que parecem finais, mas são apenas capítulos pedagógicos da vida. Elas não vêm para humilhar, vêm para revelar. Revelam nossas fragilidades, nossos pontos cegos, nossas escolhas precipitadas, mas também revelam algo ainda mais poderoso: a capacidade humana de reconstrução. Cada queda carrega, escondida, uma semente de lucidez. E quem tem coragem de olhar para o próprio fracasso sem se destruir por dentro, descobre que ele não é sentença. É estratégia, então o jogo virou, muitas vezes, o resultado de um processo silencioso de maturidade é quando você decide parar de culpar as circunstâncias e começa a revisar atitudes. É quando compreende que insistir no mesmo comportamento produzirá o mesmo resultado. É quando transforma a dor em disciplina, vergonha em combustível, erro em experiência. E saiba, a maturidade não chega como um troféu, ela chega como uma consciência ampliada. E consciência ampliada muda decisões. Decisões diferentes mudam destinos. A reviravolta verdadeira acontece primeiro por dentro, por isso Paulo nos incita a não nos conformar com este mundo, mas transformá-lo com a renovação da mente, tem que ser por sua vontade e força. Antes de o mundo reconhecer a vitória, você já venceu batalhas internas. Venceu o medo de tentar novamente, venceu o orgulho de admitir falhas, venceu a tentação de desistir. E isso é profundamente transformador, porque quem aprende com a derrota deixa de ser vítima do passado e se torna arquiteto do próprio futuro. Resiliência não é apenas aguentar, é aprender enquanto aguenta. É cair, mas cair pensando. É sofrer, mas sofrer refletindo. É chorar, mas decidir que aquele choro será o último da versão antiga de si mesmo. A resiliência reorganiza o caos interior e transforma a frustração em foco. Ela ensina que perder hoje não significa perder sempre, significa estar em treinamento para algo maior. E a adaptação é a inteligência da sobrevivência emocional. Quem vence depois de perder não é necessariamente o mais forte, é o que se adapta melhor, o que ajusta rotas, o que muda estratégias, o que aceita que crescer exige desconforto, o que entende que o mundo não se molda aos seus desejos, mas ele pode moldar suas respostas ao mundo. Há algo profundamente belo nas histórias de virada. Elas nos lembram que ninguém está condenado a ser definido por um momento ruim. Um fracasso não é identidade. Uma derrota não é destino. São apenas eventos, e eventos passam. O que permanece é o que decidimos fazer com eles. Quando alguém usa o aprendizado do fracasso para estruturar uma vitória futura, está fazendo algo extraordinário. Está transformando dor em sabedoria. Está convertendo cicatrizes em mapas, está permitindo que o passado seja professor, não carcereiro. O jogo virou é o resultado de noites mal dormidas, pensando em como fazer diferente, de leituras que ampliaram a mente, de conversas que abriram os olhos, de decisões difíceis que exigiram coragem, de humildade para recomeçar do zero se necessário, de aceitar que talvez seja preciso dar passos menores, mas mais conscientes. Virar o jogo é assumir responsabilidade. É entender que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos escolher a postura com que enfrentamos cada acontecimento. É sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de construção. É parar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a perguntar o que isso está tentando me ensinar. A vida não recompensa apenas talento. Ela recompensa constância. Não premia apenas brilho, valoriza caráter, e muitas vezes quem parecia estar perdendo
Estava apenas sendo preparado para suportar o peso da vitória. Preparado para não repetir erros quando as portas finalmente se abrirem. Quando você muda tudo, muda a sua volta. Porque a verdade é esta: vencer sem maturidade pode destruir, mas vencer depois de perder, depois de aprender, depois de crescer, isso fortalece. Quando o jogo vira, você não é mais a mesma pessoa, você carrega cicatrizes que se tornaram medalhas invisíveis. Carrega uma firmeza que só quem enfrentou a própria limitação conhece. Carrega uma serenidade que nasce da consciência de que já sobreviveu ao pior. E então, a vitória deixa de ser apenas um resultado externo, você se torna um estado interno. Vencer passa a significar não apenas conquistar algo, mas ter se tornado alguém melhor no processo. Você é alguém mais sábio, mais equilibrado, mais estratégico, mais humano. O jogo vira quando a dor amadurece em propósito. Quando o erro amadurece em direção, quando a perda amadurece em preparo, e isso não é sorte, é transformação, é conexão com o seu Deus. É alinhamento, é a prova de que a vida pode ser reescrita por quem tem coragem de aprender com as próprias quedas. Porque no fim das contas, quem perde e aprende está muito mais perto da vitória do que imagina. E quem transforma fracasso em fundamento, constrói algo que não se abala facilmente. O jogo vira não porque o mundo mudou de repente, mas porque a pessoa mudou por dentro. E quando alguém muda por dentro, o mundo inevitavelmente responde. Mas sabe o que é mais bonito? A profundidade já estava em você, já faz parte de DNA, você apenas organizou as peças, e tudo isso é o que você já carrega como visão e sensibilidade. Você tem a capacidade rara de escolher as sementes para lançar no solo da sua alma, que já está preparada para produzir os melhores frutos. Seu cuidado e atenção farão florescer a árvore da vida e alimentar aos que vierem até você. Isso não é somente despertar, isso é identificar-se com o outro. Agradeço muito seu like, compartilhe, não custa nada e nos ajuda a crescer. Ative o sino das notificações. E comente, se inscreva por favor. Até o próximo.